Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Moura, sou psicopedagoga e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre aprendizagem. Segue aí até o final. Olá gente, tudo bem? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. Então deixa aí seu like, compartilha com seus amigos aí se o tema foi interessante e já se inscreve no canal, ativa as notificações, que toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui, vocês vão ser avisados, tá ok? Então vamos lá, o que é o processo aí de aprendizagem, né? Então o processo de aprendizagem, ele pode ser definido modo como seres humanos adquirimos conhecimentos, desenvolve competências ou muda de comportamentos. Então, através desse conhecimento aí, dessa aprendizagem, a gente promove a mudança de comportamento, adquire novos conhecimentos aí para estar melhorando, né, a nossa vida aí no dia a dia. Então, o que é o processo de aprender, né? Então, vamos aí. O que significa aprender? Então, desenvolver habilidades para lidar com realidades externas. Então, o processo de aprendizagem nada mais é do que para facilitar, para melhorar a nossa relação aí com o meio externo. E quando a gente vai falando aí dessas aprendizagens, cada indivíduo, ele é um indivíduo diferente. E para desenvolver esse processo aí de aprendizagem, são necessários todas as habilidades aí do ser humano. Então, o indivíduo, ele precisa participar como um todo aí nesse processo. Então, o que eu quero dizer como um todo? Então, a gente precisa averiguar aí o processo de inteligência, né? A cognição da criança, os aspectos motores, emocionais, sociais da criança também. Então, aprender não significa só se a criança é inteligente ou não é inteligente, se ela tem um cognitivo adequado aí para a aprendizagem que está sendo proposta a ela ou não. Precisa de ser analisado todas essas outras competências. Isso aí tanto na escola, com os aprendizados pedagógicos, quanto com as terapias clínicas, né? Quanto na clínica psicopedagógica, que a gente trabalha com a aprendizagem. Então, é necessário observar todas essas competências aí que é necessário aí para a criança, para ela desenvolver a habilidade. Então, quando a criança ela chega lá para desenvolver a habilidade da leitura e da escrita, a gente precisa analisar se todos esses pressupostos aí que foi falado anteriormente estão de acordo, estão aí favoráveis para ela já desenvolver essa habilidade. Se os aspectos motores dela estão adequados. Então, se a criança ela já chega na escola, ela não consegue ainda escrever, então a gente precisa estar avaliando esse aspecto motor, o aspecto cognitivo dela, qual é a realidade dessa criança. Então, é necessário observar as condições genéticas também, né, as condições biológicas da criança, as condições sociais, o que tudo isso vai influenciar no processo de aprendizagem. E é bom a gente observar também, porque um sintoma, né, o mesmo sintoma aí na dificuldade que a criança possa apresentar, ele pode ter causas variadas. Então, por isso é necessário uma avaliação detalhada para a gente saber a realidade, a real causa dessa dificuldade, para a gente poder intervir ali no ponto necessário, intervir da maneira correta e assim desenvolver essa habilidade aí de aprender, esse processo de aprendizagem aí, desenvolver a habilidade que a criança esteja necessitando no momento de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais rápida, que a gente possa estar aí desenvolvendo realmente na raiz, né, do problema da criança. Então, muitos processos de aprendizagem, a gente precisa de estar observando a criança como um indivíduo único que ela é, tá? Então, é necessário observar, quando a gente está na sala de aula, a gente observar o processo de aprendizagem aí da criança, observar as produções que a criança tem feito, se a criança está tendo evoluções e observar detalhadamente aonde que é o ponto que ela está tendo uma dificuldade. Se a criança ela tiver todos esses aspectos bem desenvolvidos, né, intelectuais, o cognitivo dela está preservado, ela não tem aí nenhuma deficiência intelectual,
se ela não tem nenhum transtorno, se ela tem o desenvolvimento motor adequado, se as condições sociais dela são favoráveis, se o emocional da criança está de acordo, né, está favorável para a aprendizagem. Então a gente vai analisar todos esses aspectos, tá? Analisando todos esses aspectos aí, a gente vai observar aonde que a gente precisa intervir. Agora, nesse momento que a gente está vivendo aí das aulas remotas, é interessante observar as condições, se as condições aí estão favoráveis para a criança, porque vai ser muito comum ela apresentar uma dificuldade, né? Alguma dificuldade em determinada disciplina, uma dificuldade a mais na questão da concentração, porque mudou, né? Mudou o estilo, mudou completamente o método de estudo aí da criança. Então tem esse tempo de adaptação, é necessário a gente observar aí as questões emocionais, se a criança ela não está muito ansiosa, se ela não está muito nervosa, se ela está muito agitada. Então promover situações para que ela possa ter um emocional aí tranquilo, para que ela possa conseguir se concentrar, e esse apoio aí para a criança, tá bom? Então esse processo de aprendizagem, ele vai fluir de acordo com que todas essas competências aí da criança, elas estejam aí favoráveis para ela. Então a gente precisa de ter essa observação aí. Então é necessário que a gente use aí de estimulações com a criança desde pequenininha, desde que ela nasce, tá? Então falando aí desse desenvolvimento desde da primeira infância, porque a gente vai precisar disso daí durante todo o processo aí de aprendizagem da criança, tá? Então observe aí a sua criança, observe se é realmente só uma dificuldade que ela está tendo. Se você tiver dúvida, procure uma ajuda profissional. Se o professor observar também, indique para os pais, mesmo que o professor esteja à distância, né, com essas aulas online, mas é bom a gente já intervir aí nesse processo de aprendizagem para que tenha um desenvolvimento adequado, uma aprendizagem aí significativa aí para a vida dessa criança, né? Então, se você gostou aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.